Olá, meu nome é Rodrigo Dendena e nós iremos falar sobre um capítulo do livro O Depois de Amanhã dos Negócios, Transformação Digital para Administradores. O livro é dividido em 10 capítulos e o capítulo em estudo será o capítulo 1, o Desafio Tecnológico, a Quarta Revolução Industrial. Este capítulo foi escrito por dois autores, Alfredo Passos e Carlos Francisco Bittencourt Jorge, e aqui vale ressaltar a formação e experiência destes autores, e em especial cito que ambos são doutores em suas áreas. A quarta revolução industrial foi um dos temas centrais do Fórum Econômico Mundial há poucos anos atrás. O assunto A Quarta Revolução Industrial foi transformado em livro por Klaus Schwab, o fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, que é realizado todos os anos em Davos, na Suíça, normalmente. Os avanços tecnológicos, de certa forma, estão mudando a nossa forma de viver, de trabalhar e de se relacionar. Estamos em transição em direção a novos sistemas. Um exemplo dado pelos autores é a automatização das fábricas. Esta automatização ela nos possibilitou novas técnicas, por exemplo, a internet das coisas e a computação na nuvem. O processo que marca esta nova forma como as fábricas passam a operar teve origem em Hannover, na Alemanha. Este processo também é chamado como Indústria 4.0 e ele foi incentivado pelo governo com apoio de universidades, centros de pesquisas e empresas de tecnologia. A Indústria 4.0 foi pensada com foco nas pessoas, para possibilitar aos colaboradores de uma fábrica a não realizar tarefas repetitivas, operacionais ou perigosas. Assim, a Indústria 4.0 permitiria que a força de trabalho voltasse suas atividades para atividades criativas e com alto valor agregado. Os autores trouxeram o conceito de sociedade 5.0, isto é, sociedade centrada no ser humano. Ao longo da história, nós passamos por outras sociedades. Em primeiro lugar, nós passamos pela sociedade da caça, para se alimentar. Depois, a sociedade da agricultura, que é marcada pelo avanço nas técnicas de cultivo. Em seguida, passamos à sociedade industrial, onde a produção artesanal ela passou à produção em massa. Por fim, a sociedade da informação, que é uma sociedade com grande quantidade de dados e digitalização, né, que busca uma vida mais inteligente e eficiente através dos avanços dos computadores e da hiperconexão. O termo sociedade 5.0 surgiu no Japão. O Japão é um exemplo de país com visão de futuro para políticas de inovação. Então, em 2016, o governo japonês ele lançou um plano de ciência e tecnologia com o objetivo de construir uma sociedade super inteligente. Isto é, a sociedade 5.0. Que nada mais é do que a combinação do mundo real com o mundo virtual. E para alcançar estes objetivos, o Japão ele se utilizou, ou pretende se utilizar, de diferentes inovações tecnológicas, como a internet das coisas, a inteligência artificial, entre muitos recursos derivados da quarta revolução industrial. O ponto focal deste plano é combinar os avanços digitais com uma nova sociedade centrada no ser humano. Então, trata-se de um
trabalho conjunto entre pessoas, robôs, sistemas que usam inteligência artificial, tudo com o intuito de ampliar as habilidades humanas. E isso, de certa forma, vai permitir uma cooperação entre países, entre empresas, para solucionar os desafios que, porventura, se apresentarão. A quarta revolução industrial e a transformação digital. Ao longo dos séculos, a sociedade passou por diversas revoluções. Antes da revolução da informação, as mudanças eram lentas e, de certa forma, estáveis. Os autores, então, eles trouxeram um conceito de Zygmunt Bauer. Neste conceito do sociólogo polonês, ele diz que nós vivemos hoje um movimento de congelamento e descongelamento constante. Ele atribui uma nomenclatura chamada de sociedade líquida para os movimentos sociais. Ou seja, nós podemos considerar que o líquido da sociedade é a informação. Na medida que a mesma é descongelada, ela ganha novos contornos e formas dentro da sociedade. A revolução da informação, ela vai ao encontro e quebra todo o movimento até então estável. Nesse contexto, a informação ela torna-se um recurso necessário para organizar o que a sociedade desenvolve e constrói. Os avanços tecnológicos, eles mudam vários aspectos sociais entre os sujeitos e as organizações. Na medida em que a sociedade ela se digitaliza, ocorre um processo de assimilação que gera novas formas de interação social que modificam práticas antes consolidadas e alteram, então, os modos de vida social. Economia do conhecimento e sociedade do conhecimento são conceitos elaborados por Peter Drucker, que é considerado o pai da gestão. Eles destacam o conhecimento como um importante recurso social e econômico da sociedade. Então, a informação ela atua como um recurso central da sociedade. Então, a internet ela passa a centralizar esse processo, né, provendo dados de diversas naturezas, e esses dados eles possibilitam compreender a sociedade e o comportamento da sociedade. Então, esses comportamentos eles podem ser encontrados em diferentes fontes de informação. Por exemplo, mídias online, sites governamentais, fóruns, blogs e redes sociais, enfim. E de forma indireta, isso também ocorre por meio do geoprocessamento, né, que capturam dados e monitoram ações realizadas no mundo virtual e também no mundo real. E esta virtualização, ela de certa forma ela disparou uma perspectiva social e no contexto das organizações que se viram na obrigação de se transformar também digitalmente. A transformação digital ela passa a ser central para o crescimento da maioria das organizações. Conforme a sociedade evolui, por exemplo, em eventos extremos como a pandemia, a transformação digital ela torna-se um item de primeira necessidade. Logo, para muitas indústrias, ela vira uma questão de sobrevivência. Assim, a transformação digital ela trata do uso de tecnologias da informação
para transformar os modelos de negócios, processos, rotinas e recursos, abrangendo produtos e serviços. Embora a tecnologia ela seja central para a transformação digital, ela precisa ser uma atividade liderada pelo mercado. A questão central para as organizações ela deve ser quais são as necessidades dos clientes que podemos satisfazer com lucros, em vez de o que é possível se fazer com tecnologia. Essas necessidades dos clientes e os recursos dos concorrentes, as organizações elas não serão capazes de criar uma vantagem competitiva de maneira sustentável sem poder usar esses dados de forma estratégica. Ou seja, é necessário ter uma capacidade de coleta de dados relevantes para integrar estes dados num processo de tomada de decisão. Nesta parte do capítulo, os autores se concentraram num aspecto específico da inteligência competitiva, que eles rotularam de inteligência de transformação digital. Este termo foi inspirado na definição de inteligência competitiva de Christophe Bison, que trata-se da coleta legal de dados e informações que, de certa forma, são processadas e analisadas, e dessa coleta permite disseminar insights sobre o cenário competitivo. A inteligência de transformação digital ela ajuda as organizações a antecipar oportunidades ou ameaças que impactam a transformação digital de toda a empresa, bem como os aspectos específicos de fazer negócios. Então, Christophe Bison ele fez um estudo que visa aprofundar a compreensão da prática da inteligência de transformação digital para avaliar o impacto na agilidade das organizações. Os resultados, de certa forma, destacam práticas de inteligência de transformação digital diferentes e demonstram até que ponto estas práticas de transformação digital elas têm impacto nas organizações. Qual a importância da transformação digital? O processo de transformação digital ele promove inúmeros impactos na sociedade e nas organizações. Por isso, ele necessita de ferramentas que auxiliem na coleta de dados e informações com a intenção de prever ameaças e oportunidades no contexto digital. Então, ao dotar-se de inteligência enquanto ferramenta, torna-se possível prever importantes demandas no contexto da sociedade e nas organizações. Muitas destas questões, em especial os impactos que a transformação digital gera nas pessoas, podem ser vistas à medida que a transformação avança e ganha espaço na sociedade e nas organizações. Esse processo de transformação ele exige novas competências e novas perspectivas das pessoas. Neste contexto, alguns pontos carecem de atenção. A ausência de competência digital, por exemplo, gera inúmeros impactos negativos, como a exclusão social de sujeitos que não sabem interagir em ambientes digitais. Esse processo ele está relacionado diretamente às organizações em dois contextos. Primeiro, o sujeito enquanto consumidor e também enquanto recursos humanos. No primeiro conceito, no
no primeiro contexto, melhor dizendo, as organizações acabam excluindo sujeitos não competentes digitalmente. E, de certa forma, elas impossibilitam o acesso aos seus produtos e serviços. Esse processo não ocorre apenas na iniciativa privada. Né? Por exemplo, um exemplo deste processo é o Poupa Tempo. É um programa do governo do estado de São Paulo, responsável por virtualizar e agilizar serviços aos cidadãos em várias esferas. A necessidade de saber questões, de ter competências digitais, se intensificou muito nessa pandemia. Muitas demandas que eram atendidas de maneira presencial passaram a ser atendidas exclusivamente de maneira virtual, devido ao distanciamento social, né, imposto pela situação. Se o consumidor, então, ele não tendo competência digital, ele sofreu mais impacto que os outros. Se a ausência de competência digital, como foi falado anteriormente, ela torna os indivíduos menos atrativos e marginalizados e, de certa forma, estes sujeitos eles sofrem muitos impactos devido a esta falta de competência digital, né? Seja por pressão para que sejam competentes e acompanhem essas transformações digitais que ocorrem no contexto das companhias. Por outro lado, aqueles que possuem competências digital, eles pensam em outras questões, né? Eles já possuem todos os seus dados nos ambientes digitais. E, então, eles têm outras questões. Existem a questão do sigilo destes dados destas pessoas e os direitos quanto a estes dados. Por isso surgem novas leis, né? No Brasil a mais conhecida é a Lei Geral de Proteção de Dados, para oferecer a esses sujeitos com competência digital, que já estão inseridos no mundo digital, direito à privacidade e à vida íntima, né? Ou seja, para poder dar a eles segurança em suas informações. O estudo de Christopher Bison, anteriormente citado, na verdade foi escrito também por Nabila Bukeff. Esse estudo ele foi divulgado e introduziu o conceito de inteligência de transformação digital. E ele explorou os níveis de prática em 78 empresas. Os autores eles demonstraram que quanto maior a sofisticação das práticas de inteligência de transformação digital, maior a agilidade exibida pela empresa. E, por fim, maior a chance desta empresa ter sucesso, conseguir ter participação no mercado e, consequentemente, aumentar os seus lucros de maneira sustentável. Os resultados eles destacaram 3 componentes interrelacionados das práticas de inteligência de transformação digital: estratégia, estrutura organizacional e processos e capacidades digitais que impactam a agilidade da empresa. Os resultados eles destacaram diferentes práticas de inteligência de transformação digital e demonstram até que ponto ela tem impacto na agilidade organizacional. Algumas
aplicações foram levantadas pela pesquisa do Bison. Primeiro, é preciso envolver toda a empresa. A maioria das empresas, elas geralmente não tem uma pessoa ou departamento para inteligência de transformação digital. Então, os autores, eles recomendam designar um departamento específico para isso. Segundo, é preciso dar velocidade ao processo. Por que isso? Porque a tecnologia por si só, ela não é uma solução mágica. Então, os autores, eles recomendam conduzir uma auditoria dos seus processos para identificar gargalos e ineficiências. Terceiro, é preciso olhar além dos concorrentes. Existem muitos fatores que geram impacto na tomada de decisão. Normalmente, as empresas olham para os clientes. Os autores, eles recomendam que para ter uma inteligência de transformação digital bem-sucedida, requer uma visão do ecossistema, ou seja, de todo o ambiente externo, né? Seja clientes, sejam fornecedores, enfim, gerar um relatório completo deste ambiente que cerca as empresas. Era isto. Obrigado, espero que tenham gostado.